Boa noite. Declaro aberta a 13ª sessão ordinária do ano 2026. Passo a palavra ao segundo secretário para que faça a leitura do trecho bíblico. Boa noite a todos. Provérbios 11, versículo 4. A riqueza é inútil no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências diversas. Boa noite a todos. Ofício número 113/2026, Anhembi, 14 de julho de 2026. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, posto operacional de Anhembi, assunto: solicitação de esclarecimentos sobre vazamento de esgoto nas proximidades do trevo de Anhembi. Senhores, venho respeitosamente solicitar esclarecimentos acerca de um vazamento de esgoto ocorrido nas proximidades do trevo de Anhembi, constatado nesta data 14 de julho de 2026, entre 11 horas e 15 horas. Conforme informações recebidas, o vazamento permaneceu durante praticamente todo o dia, causando transtornos à população, mau cheiro, riscos à saúde pública e possíveis danos ao meio ambiente e à via pública. Diante disso, solicitamos que essa companhia informe qual a causa do vazamento de esgoto, por que o problema permanece por várias horas sem a adoção de providências efetivas, se houve acionamento das equipes responsáveis e, em caso positivo, quais medidas foram ou serão realizadas, qual é a previsão para a solução definitiva do problema, quais providências serão adotadas para evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer no local. Solicitamos ainda que sejam tomadas com a maior brevidade possível todas as medidas necessárias para o reparo da rede, a contenção do vazamento e a adequada higienização do local, a fim de preservar a saúde e a segurança dos moradores e usuários da via, certos da atenção e das providências cabíveis. Aguardamos o encaminhamento dos esclarecimentos solicitados. Atenciosamente, Marquinho Batista, vereador. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências do Executivo. Anhembi, 6 de julho de 2026, ofício número 294/2026. Assunto: resposta à indicação número 101/2026. Senhor presidente, em atenção à indicação número 101/2026, de autoria da nobre vereadora Daniela Aparecida Tesouro Viesel, por meio da qual solicita aquisição e disponibilização de equipamentos de proteção individual, EPIs, para os integrantes da Brigada de Incêndio do município. Informamos que a demanda foi encaminhada ao setor responsável. Encaminhamos anexos às informações e esclarecimentos prestados acerca das providências já adotadas em relação à aquisição dos referidos equipamentos. Atenciosamente, Jair de Góes, prefeito municipal. Anhembi, 15 de julho de 2026, ofício número 304/2026. Assunto: resposta ao requerimento número 43/2026. Senhora Presidente, em atenção ao requerimento número 43/2026,
de autoria da nobre vereadora Daniela Aparecida Tesoto Viesel, que solicita informações acerca das emendas parlamentares destinadas ao município de Inhambi, referentes aos exercícios de 2025 e 2026. Encaminhamos os seguintes esclarecimentos. Primeiro, a relação completa das emendas parlamentares destinadas ao município nos exercícios de 2025 e 2026, contendo a identificação do parlamentar, autor, a área ou departamento beneficiado e os respectivos valores, segue anexa ao presente expediente, conforme registros constantes dos setores competentes. 2. Quanto às emendas cuja execução se encontra em andamento ou temporariamente paralisada, esclarecemos que cada processo administrativo observa as etapas previstas na legislação vigente, especialmente na Lei Federal número 14.133/2021, podendo envolver a elaboração de estudos técnicos preliminares, termos de referência, pesquisas de preços, análise de disponibilidade orçamentária, celebração de instrumentos, procedimentos licitatórios, contratação, aquisição de bens ou execução dos serviços, eventuais pendências e o estágio de cada processo encontram-se discriminados na relação anexa. 3. Em relação às emendas impositivas referentes ao exercício de 2025, cujo cumprimento foi concluído. 4. Quanto às emendas impositivas que ainda aguardam execução, esclarecemos que os respectivos processos encontram-se em diferentes fases de tramitação administrativa, incluindo o planejamento da contratação, elaboração de documentos técnicos, pesquisa de mercado, formalização dos procedimentos licitatórios e demais atos preparatórios exigidos pela legislação. O estágio utilizado de cada emenda é a justificativa para a sua situação. Encontram-se detalhados no relatório anexo. 5. Cumpre esclarecer ainda que essa administração municipal acompanha permanentemente a execução das emendas parlamentares, buscando assegurar sua implementação dentro do exercício financeiro correspondente, observadas as disponibilidades orçamentárias, financeiras, os prazos legais e os procedimentos administrativos aplicáveis. Até o presente momento não foram identificados impedimentos insanáveis que inviabilizam a execução das emendas regularmente destinadas ao município, sendo eventuais adequações tratadas pelos órgãos responsáveis com observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e interesse público. Destaca-se que as informações ora prestadas refletem a situação atual dos processos administrativos na data da elaboração deste expediente, podendo sofrer atualizações em razão da evolução natural da execução orçamentária e contratual. Sendo o que havia para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Jair de Góes, prefeito municipal. Anhembi, 16 de julho de 2026. Ofício número 306/2026. A Comissão de Justiça e Redação, Câmara Municipal de Anhembi. Assunto: resposta ao ofício referente ao projeto de lei complementar número 05/2026. Senhor presidente, em atenção ao ofício encaminhado pela Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei complementar número 05/2026, que dispõe sobre a revisão do Plano Diretor de Turismo do município de Anhembi, cumpre-nos prestar os seguintes esclarecimentos. Inicialmente, agradecemos o reconhecimento da relevância da matéria e da importância de sua aprovação para a manutenção da classificação do município de Anhembi como município de interesse turismo, o MIT, condição indispensável para a
continuidade do acesso aos recursos destinados ao fortalecimento da infraestrutura turística local. Esclarecemos que o plano diretor de turismo apresentado manteve-se integralmente inalterado em seu conteúdo técnico, não havendo qualquer modificação em sua estrutura, objetivos, diretrizes, programas, ações ou metas. O único acréscimo realizado ao documento consistiu na inclusão das sugestões apresentadas pelos nobres vereadores durante a audiência pública, as quais foram incorporadas de forma complementar, sem alterar o conteúdo originalmente elaborado. Informamos ainda que, após a consolidação dessas contribuições, o documento foi encaminhado para análise jurídica, procedimento indispensável para assegurar sua regularidade e conformidade legal. Esse trâmite foi o único fator que ocasionou a conclusão posterior do processo, não representando em nenhum momento alteração do conteúdo do Plano Diretor de Turismo. Dessa forma, reiteramos que o documento permanece exatamente o mesmo apresentado, originalmente acrescido apenas das sugestões decorrentes da audiência pública e submetido à revisão jurídica, antes de sua versão final. Por fim, essa administração municipal permanece à inteira disposição dessa comissão para prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários, inclusive por meio de apresentação técnica em data e horário a serem oportunamente agendados, reafirmando o compromisso com a transparência e com a célere tramitação da matéria. Renovamos nossos protestos e elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Diário de Góis, Prefeito Municipal. Anhembi, 17 de julho de 2026. Ofício número 307/2026. A Comissão de Justiça e Redação, Câmara Municipal de Anhembi. Assunto: solicitação de retirada parcial do Projeto de Lei Complementar número 07/2026. Senhor Presidente, com os cordiais cumprimentos solicitamos a realização das seguintes alterações no Projeto de Lei Complementar número 07/2026. Primeiro, a retirada do capítulo 2 das funções gratificadas das funções de coordenador pedagógico e vice-diretor. Segundo, a alteração do artigo 1º do inciso 6º para que o cargo de monitor passe de 12 vagas para 20 vagas. As alterações propostas visam adequar o projeto às necessidades da administração municipal, promovendo maior eficiência na prestação dos serviços públicos e o aperfeiçoamento da matéria legislativa. Dessa forma, requer-se gentilmente que a Comissão de Justiça e Redação proceda à análise das alterações ora solicitadas e promova as adequações necessárias ao texto do projeto de lei complementar número 07/2026, permitindo o regular prosseguimento de sua tramitação. Atenciosamente, Diário de Góis, Prefeito Municipal. Anhembi, 20 de julho de 2026. Ofício número 311/2026. A Comissão de Justiça e Redação, Câmara Municipal de Anhembi. Assunto: solicitação de retirada parcial do Projeto de Lei Complementar número 06/2026. Senhor Presidente, com os cordiais cumprimentos, solicitamos a realização das seguintes alterações no Projeto de Lei Complementar número 06/2026. Primeiro, a retirada da previsão referente ao cargo de fiscal de defesa do consumidor, excluindo-se do projeto todas as disposições relacionadas à criação e às atribuições desse cargo. A alteração proposta visa adequar o projeto às necessidades atuais da administração municipal, permitindo o
prosseguimento da matéria com as adequações consideradas oportunas e convenientes. Dessa forma, requer-se gentilmente que a Comissão de Justiça e Redação proceda à análise da alteração solicitada e promova as adequações necessárias ao texto do projeto de lei complementar número 06/2026, permitindo o regular prosseguimento de sua tramitação. Atenciosamente, Jair de Góes, Prefeito Municipal. Anhembi, 6 de julho de 2026. Ofício número 291/2026. Senhor Presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei municipal número 24/2026, que dispõe sobre a criação de funções gratificadas para o agente de contratação pregoeiro e para os membros da comissão de contratação nos termos da Lei Federal número 14.133 de 1º de abril de 2021, fixa requisitos para nomeação, prazos de mandato e da outras providências. Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Jair de Góes, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 24/2026, de 6 de julho de 2026, dispõe sobre a criação de funções gratificadas para o agente de contratação pregoeiro e para os membros da comissão de contratação nos termos da Lei Federal número 14.133 de 1º de abril de 2021, fixa requisitos para nomeação, prazos de mandato e da outras providências. Anhembi, 17 de julho de 2026. Ofício número 309/2026. Senhor Presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei municipal número 25/2026, que altera a lei municipal número 2.459, de 14 de janeiro de 2026, que cria o programa de auxílio-desemprego municipal, denominado Projeto Crescer, para autorizar a inclusão extraordinária e prioritária de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida, independentemente do limite quantitativo de vagas e da outras providências. Com fundamento nos artigos 190 do inciso 1º e 2º e 191 do parágrafo 1º do regimento interno desta Casa de Leis, venho requerer que a presente propositura tramite em regime especial, considerando a necessidade premente de apreciação e deliberação em caráter de urgência, considerando a urgência da matéria e visando assegurar a célere apreciação, solicito, caso seja necessário, que seja agendada a sessão extraordinária nos termos do artigo do mesmo apreciado, nos termos do artigo 62 do inciso 22º da Lei Orgânica do artigo 139 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anhembi. Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Jair de Góes, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 25/2026, de 17 de julho de 2026. Altera a Lei Municipal número 2.459, de 14 de janeiro de 2026, que cria o Programa de Auxílio-Desemprego Municipal, denominado Projeto Crescer, para autorizar a inclusão extraordinária e prioritária de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida, independentemente do limite quantitativo de vagas e da outras providências.
Anhembi, 16 de julho de 2026, ofício número 305/2026. Senhor Presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei complementar número 09/2026, que altera a quantidade de vagas do emprego de atendente do quadro de pessoal do município de Anhembi e da outras providências. Sem mais, para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Diário de Góis, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 09/2026, de 16 de julho de 2026. Altera a quantidade de vagas do emprego de atendente do quadro de pessoal do município de Anhembi e da outras providências. Encerramos a matéria do Executivo, presidente. Passa a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências do Legislativo. Projeto de Lei Complementar número 01/2026, de 29 de junho de 2026. Vereadores autores. Mesa diretora: Rogério Ângelo Wickler, presidente. Ivan Franco Monteiro, vice-presidente. Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, primeiro secretário. E Marcelo Marcelo Canatome, segundo secretário. Daniela Aparecida Tesoto Viesel. Daniel Zacarias Zago. Marquinho Batista, Tiago Antônio Ataíde Beca e Alfaia de Lima Nascimento Pecorari. Dispõe sobre a reestruturação remuneratória dos empregados públicos da Câmara Municipal de Anhembi, institui normas sobre teletrabalho e regulamenta a Procuradoria Jurídica, Legislativa e da outras providências. Eu só leio emenda também aqui, né? Né, Tiago? Eu tenho que ler aqui embaixo. Plenário Guilherme Terno, 29 de junho de 2026. Rogério Ângelo Wickler, vereador. Ivan Franco Monteiro, vereador. Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, vereador. Marcelo Marcelo Canatome, vereador. Daniela Aparecida Tesoto Viesel, vereadora. Daniel Zacarias Zago, vereador. Marquinhos Batista, vereador. Tiago Antônio Ataíde Beca, vereador. Alfaia de Lima Nascimento Pecorari, vereadora. Indicação número 125/2026. Vereador autor Marcelo Massaúde Canatome. Nos termos do artigo 67 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal Diário de Góis que verifique, junto ao departamento responsável, a possibilidade de substituição da porta principal do velório municipal do distrito de Piramboia. Justificativa: o equipamento encontra-se desgastado, sendo inclusive necessário 2 pessoas para abri-la e fechá-la, o que expõe o ambiente, gera insegurança para os frequentadores e tira a privacidade necessária para o momento de despedida. Plenário Guilherme Ternes, 16 de julho de 2026. Marcelo Massaú Canatome, vereador. Indicação número 126/2026. Vereador autor Marcelo Massaú Canatome. Nos termos do artigo 67 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal Diário de Góis que verifique junto ao departamento responsável a possibilidade de iluminação da Rua Elia Jacó, na altura do campo municipal do distrito de Piramboia. Justificativa: os principais motivos que justificam a execução desse serviço são segurança pública, a escuridão facilita a vulnerabilidade do local,
aumentando a sensação de insegurança e o risco de ações criminosas, principalmente no período noturno. Segurança no trânsito. A via sem iluminação compromete a visibilidade de motoristas e pedestres, aumentando o risco de atropelamentos e acidentes. Direito de ir e vir. A ausência de luz adequada restringe o uso da área e dificulta a rotina de trabalhadores, estudantes, idosos e crianças que precisam transitar pela região no início da manhã ou à noite. Plenário Guilherme Terni, 16 de julho de 2026. Marcelo Marcel Canatome, vereador. Indicação número 127/2026. Vereadora autora, Daniela Aparecida Tesouro Viezel. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal de Jara de Góis e ao departamento competente a realização de manutenção e recuperação da pavimentação asfáltica da rua Deval Claro, localizada no bairro Jardim Cruzeiro, reiterando o pedido anteriormente formulado por meio da indicação número 59/2025. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo reiterar o pedido encaminhado por meio da indicação número 59/2025, tendo em vista que até o presente momento a demanda ainda não foi atendida. Esta vereadora foi novamente procurada por moradores da localidade que relataram a permanência dos problemas na via, solicitando providências do Poder Executivo. O pavimento asfáltico encontra-se deteriorado, apresentando diversas depressões e irregularidades, o que dificulta o tráfego de veículos, compromete a segurança e aumenta o risco de acidente, além de ocasionar danos aos veículos que transitam pelo local. Considerando a necessidade de garantir melhores condições de mobilidade e segurança, a população solicita-se que o presente pedido seja atendido com a maior brevidade possível. Plenário Guilherme Terni, 6 de julho de 2026. Daniela Aparecida Tesouro Viezel, vereadora. Indicação número 128/2026. Vereador autor, Marcelo Massaúque Canatome. Nos termos do artigo 67 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal de Jara de Góis que verifique junto ao departamento responsável a possibilidade e implantação de acostamentos antes e depois da ponte que fica próxima à entrada da fazenda São Joaquim, na rodovia Rui Ferreira de Souza. Justificativa. O trecho em comento possui aclives e declives acentuados, o que exige maior atenção dos motoristas, sobretudo de veículos pesados. Problemas mecânicos, superaquecimento do motor, muito comum em subidas, ou estouro de pneus, exigem que o motorista encoste o veículo. Sem acostamento, o veículo para sobre a faixa de rolamento, criando um grave risco de colisão. Igualmente, em descidas acentuadas, veículos pesados podem sofrer superaquecimento e falhas no sistema de freios. O acostamento serve como uma faixa de emergência para parar com segurança ou desviar de outros veículos. Plenário Guilherme Terni, 16 de julho de 2026. Marcelo Marcel Canatome, vereador. Indicação número 129/2026. Vereadora autora, Daniela Aparecida Tesouro Viezel. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal de Jara de Góis e ao departamento competente a adoção das providências necessárias para realizar reparos, manutenção, aquisição de equipamentos, reposição de insumos e reforço da equipe de profissionais da Estratégia Saúde da Família, ESF, Zumira Morato do Amaral, visando
garantir melhores condições de atendimento à população e de trabalho aos servidores. Solicita-se, em especial, aquisição de carrinho de emergência e monitor multiparamétrico para a unidade. Aquisição e reposição de sabonete líquido. Contratação ou disponibilização de mais profissionais, especialmente enfermeiro, técnico de enfermagem, atendente e agentes comunitários de saúde. Instalação de aparelho de ar-condicionado na sala, destinada aos agentes comunitários de saúde. Disponibilização de veículo para atendimento das demandas da unidade e visitas domiciliares. Organização do atendimento para que cada paciente seja atendido preferencialmente em sua unidade de referência. Reparo ou substituição das portas internas do banheiro feminino. Regularização da utilização do fogão da unidade. Adoção de medidas urgentes, como dedetização nas dependências da unidade. Manutenção ou substituição do sistema de câmeras de monitoramento que atualmente se encontra inoperante. Justificativa. A presente indicação tem por finalidade atender às reivindicações de servidores e usuários da Estratégia Saúde da Família, Zumira Morato do Amaral, que relataram problemas que comprometem a qualidade dos serviços prestados. Plenário Guilherme Ternes, 15 de julho de 2026. Daniela Aparecida Tesouro Viesel, vereadora. Indicação número 130/2026. Vereador autor, Tiago Antônio Ataíde Beca. Indico na forma regimental a mesa da Câmara Municipal de Embi para que se oficie ao senhor chefe do Poder Executivo no sentido de providenciar a implantação de um sistema de redução de velocidade, bem como a devida sinalização na Rua Marechal Deodoro, nas proximidades da chácara número 2210. Justificativa. Justifica-se a presente indicação em razão de o referido local apresentar intenso fluxo de veículos e contar com sinalização insuficiente, o que compromete a segurança viária e favorece a ocorrência de acidentes. A implantação de um sistema de redução de velocidade aliada a uma sinalização horizontal eficiente contribuirá significativamente para aumentar a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres que utilizam diariamente a via, proporcionando melhores condições de tráfego e prevenindo acidentes. Plenário Guilherme Terno, 16 de julho de 2026. Tiago Antônio Ataíde Beca, vereador. Indicação número 131/2026. Vereador autor, Tiago Antônio Ataíde Beca. Indico na forma regimental a mesa da Câmara Municipal de Embi para que se oficie ao senhor chefe do Executivo a fim de que estude a implantação de um projeto de área de lazer no conjunto habitacional Anhembi-Cá. Justificativa. Justifica-se a presente indicação tendo que vista que as famílias residentes no conjunto habitacional Anhembi-Cá ainda não dispõem de um espaço público adequado para lazer, recreação e convivência comunitária. A implantação de uma área de lazer contribuirá significativamente para a melhoria da qualidade de vida dos moradores, proporcionando um ambiente seguro para a prática de atividades físicas, o entretenimento de crianças e fortalecimento da integração entre as famílias. Dessa forma, solicita-se ao Poder Executivo que realize estudos visando a implantação desse importante equipamento público, atendendo a uma antiga reivindicação dos moradores do bairro. Plenário Guilherme Terni, 16 de julho de 2026. Tiago Antônio Ataíde Beca, vereador.
Indicação número 132/2026. Vereador autor, Douglas de Oliveira Fernandes Jorge. Indico na forma regimental a mesa da Câmara Municipal de Anhembi para que se oficie ao senhor chefe do Poder Executivo que determine ao setor competente a realização de vistoria técnica e adoção de providências urgentes na calçada situada na rua Sebastião de Quadros, nas proximidades do número 645, em frente à residência do senhor Mário Laureano. Solicitação: que sejam adotadas as medidas necessárias para, primeiro, recuperar e nivelar o passeio público, corrigindo buracos, rachaduras, desníveis e partes soltas do piso. Segundo, garantir condições adequadas de acessibilidade e segurança para pedestres, especialmente idosos, pessoas com deficiência, criança e pessoas com mobilidade reduzida. 3. Avaliar tecnicamente as raízes das árvores existentes que vêm comprometendo a estrutura da calçada, adotando solução adequada e ambientalmente responsável. 4. Quando for o caso, notificar os responsáveis pelo imóvel para a regularização do passeio, conforme a legislação municipal aplicável, bem como executar os serviços que forem de responsabilidade do poder público. Justificativa: moradores da região relatam que a calçada se encontra em condições precárias, com diversos desníveis, rachaduras e obstáculos causados, entre outros fatores, pelo crescimento das raízes das árvores. Segundo informações dos moradores, mais de 10 pessoas já sofreram quedas no local, sendo que os idosos enfrentam grande dificuldade para transitar com segurança. A situação obriga muitos pedestres a caminhar pela via pública, aumentando ainda mais o risco de acidentes. Diante do exposto, a intervenção é necessária e urgente para assegurar o direito de ir e vir da população, prevenir novos acidentes e proporcionar um passeio público seguro, acessível e digno aos moradores. Anhembi, 16 de julho de 2026. Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, vereador. Requerimento número 48/2026. Vereadora autora, Daniela Aparecida Tesouro Viesel. Requeiro à mesa, nos termos do artigo 69, do inciso 1º, e artigo 171, do inciso 6º, ambos do regimento interno, que se oficia ao senhor prefeito municipal Jair de Góes, nos seguintes termos: considerando inúmeras contratações diretas por parte da Prefeitura, fundamentadas na hipótese de dispensa de licitação por emergência, considerando que a contratação emergencial é medida excepcionalíssima, que só se justifica para atender a situações que possam ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, considerando que a reiteração de tal prática pode indicar uma falha de planejamento administrativo, transformando a exceção em regra, considerando que a função fiscalizatória do Poder Legislativo é um pilar da República e do Estado de Direito, sendo um instrumento essencial para garantir a transparência, a moralidade e a legalidade na gestão da coisa pública. Princípios estes consagrados no artigo 37 da Constituição Federal. Assim solicita-se, primeiro, a relação completa de quantos e quais contratos foram celebrados em caráter emergencial, com a identificação do contrato, razão social e CNPJ,
e o respectivo número do processo administrativo. Segundo, a natureza e o objeto detalhado de cada contratação. Terceiro, os prazos de validade de cada contrato emergencial. 4. Informar sobre a ocorrência de concentração de empresa já contratada com base no mesmo dispositivo para atender a mesma situação emergencial. Quinto, esclarecer sobre o planejamento prévio ou a ausência dele, que culminou na necessidade da contratação emergencial, detalhando se a situação poderia ter sido evitada com a devida programação administrativa. Solicita-se ainda 6. Documento que caracteriza a situação emergencial ou calamitosa, demonstrando a urgência e os riscos de prejuízo ou comprometimento dos serviços públicos. 7. Termo de referência, projeto básico ou projeto executivo utilizado na contratação. 8. Quadro comparativo de pesquisa de preços ou relatório de pesquisa de mercado que demonstre a compatibilidade dos valores contratados com os praticados no mercado. 9. Informar se foi utilizado o banco de preços da GovBR ou outro sistema de banco de preços quando aplicável. 10. Apresentar a teste de vantajosidade econômica e adequação do objeto com a justificativa da escolha do contratado. 11º, comprovação de reserva orçamentária, nota de empenho ou documento equivalente. 12º, documentos fiscais das empresas contratadas e consulta a listagem de empresas apenadas como o SEIS e o SINEP. 13º, outros esclarecimentos que entenderem pertinentes de explicações. O requerimento, ora apresentado, fundamenta-se na atividade fiscalizadora e de controle externo da Câmara Municipal estabelecido nos artigos 31 da Constituição da República, 150 da Constituição Federal Estadual e 30 do inciso 19 da Lei Orgânica do Município. Plenário Guilherme Terni, 15 de julho de 2026. Daniela Aparecida Tesouro Viesel, vereadora. Requerimento número 49/2026, vereador autor, Tiago Antônio Ataíde Beca. Assunto: requer informações ao excelentíssimo senhor prefeito municipal referentes ao Plano Municipal de Assistência Social, o PMAS, a execução dos recursos destinados à Política Municipal de Assistência Social, considerando que o Plano Municipal de Assistência Social, o PMAS, é o instrumento de planejamento que orienta a execução da política pública de assistência social no âmbito municipal, considerando que os recursos estaduais e federais destinados à assistência social devem ser aplicados com transparência, observando os princípios da legalidade, eficiência e publicidade, considerando que compete ao Poder Legislativo exercer sua função fiscalizadora, acompanhando a aplicação dos recursos públicos e a execução das políticas de assistência social no município de Embi. Requeiro, nos termos regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, por meio do departamento competente, encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações e documentos: cópia na íntegra do Plano Municipal da Assistência Social, PMAS, vigente, bem como do respectivo demonstrativo sintético, físico-financeiro inserido no sistema estadual quando houver. Qual é o atual status dos repasses de recursos estaduais e federais destinados à política de assistência social do município de Embi, informando os valores recebidos, os pendentes e a situação de cada convênio ou programa. Quais são as principais ações, programas, projetos e serviços socioassistenciais
que foram ou estão sendo contemplados com os recursos previstos no Plano Municipal de Assistência Social. Informar se as prestações de contas referentes aos recursos estaduais e federais encontram-se devidamente aprovadas pelos órgãos competentes e pelo Conselho Municipal de Assistência Social, o CMAS, encaminhando cópia dos pareceres, caso existentes. Outras informações que a administração municipal entenda pertinentes para o esclarecimento da matéria. Justificativa. O presente requerimento tem por finalidade assegurar a transparência na gestão dos recursos públicos destinados à assistência social, bem como permitir que o Poder Legislativo acompanhe a execução das políticas públicas voltadas ao atendimento da população em situação de vulnerabilidade social. As informações solicitadas contribuirão para o exercício da função fiscalizadora desta Casa de Leis e para o fortalecimento do controle social sobre a aplicação dos recursos públicos. Plenário Guilherme Terni, 16 de julho de 2026. Tiago Antônio Ataide Beca, vereador. Requerimento número 50/2026. Vereador autor, Tiago Antônio Ataide Beca. Assunto: requer informações ao excelentíssimo senhor prefeito municipal acerca dos estudos técnicos que fundamentaram os valores das taxas previstas na Lei Complementar Municipal número 256, de 16 de abril de 2026. Considerando a aprovação da Lei Complementar Municipal número 256, de 16 de abril de 2026, que aprovou a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Anhembi, considerando que a implantação e a cobrança de taxas ou tarifas decorrentes dos serviços de saneamento básico devem observar critérios técnicos, econômicos e sociais, garantindo transparência e justificativa na sua aplicação. Considerando que diversos munícipes têm manifestado dúvidas quanto aos critérios utilizados para a definição dos valores a serem cobrados, especialmente em relação às diferenças entre imóveis de pequeno, médio e grande porte. Considerando que compete ao Poder Legislativo exercer sua função fiscalizadora, buscando prestar esclarecimentos à população e acompanhar os atos da administração pública. Requeiro, nos termos regimentais, que seja oficiada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, por meio do setor competente, encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações. Quais estudos técnicos, econômicos e financeiros embasaram a definição dos valores das taxas ou tarifas previstas em decorrência à implementação da Lei Complementar Municipal número 256/2026. Encaminhar cópia dos estudos, pareceres, planilhas de custos, memoriais de cálculo, notas técnicas ou demais documentos que serviram de fundamento para a definição dos valores. Qual metodologia foi utilizada para calcular os valores a serem cobrados dos contribuintes? Os valores serão iguais para todos os imóveis do município ou haverá diferenciação conforme critérios, como área construída, área do terreno, padrão da edificação, uso residencial, comercial, industrial, rural, consumo de água, produção de resíduos ou outros parâmetros. Está prevista a concessão de descontos, inseções, redução de valores ou qualquer outro tratamento diferenciado para imóveis de pequeno porte, famílias de baixa renda, beneficiários de programas sociais ou demais contribuintes em situação de vulnerabilidade econômica? Em caso positivo, informar os critérios e a forma de concessão. Existe previsão de revisão dos valores das taxas após o início da cobrança, caso os estudos demonstrem necessidade de adequação? Em caso afirmativo, informar como será realizado esse procedimento.
encaminhar cópia do estudo de impacto financeiro e da estimativa de arrecadação decorrente da instituição das referidas taxas. Outras informações que a administração municipal entender pertinentes. Justificativa. O presente requerimento tem como objetivo garantir transparência e publicidade aos atos da administração pública, permitindo que esta Casa de Leis e a população tenham conhecimento dos critérios técnicos utilizados para definição dos valores das taxas decorrentes da Lei Complementar Municipal número 256/2026. Considerando a relevância do tema e o impacto financeiro que a cobrança poderá representar para os munícipes, é imprescindível verificar se os valores foram definidos com base em estudos técnicos consistentes, observando os princípios da razoabilidade, da capacidade contributiva da justiça fiscal e da igualdade, especialmente quanto ao tratamento de imóveis de diferentes características e de famílias em situação de maior vulnerabilidade econômica. Plenário Guilherme Terni, 16 de julho de 2026. Tiago Antônio Ataide Beca, vereador. Emenda modificativa número 01/2026, de 17 de julho de 2026. Ao projeto de lei complementar número 07, de 26 de junho de 2026, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo e de funções gratificadas no quadro de pessoal do município de Inhambi, extingue cargos em comissão correlatas e dá outras providências. Artigo 1º. Altera-se o inciso 6º do artigo 1º do projeto de lei complementar número 07/2026, passando a ter a seguinte redação, onde se lê: artigo 1º, ficam criados no quadro de pessoal permanente da administração direta do município de Inhambi, sob o regime seletista, os seguintes cargos de provimento efetivo a serem preenchidos obrigatoriamente mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Sexto, monitor, 12 vagas, passa a ser, artigo 1º, ficam criados no quadro de pessoal permanente da administração direta do município de Inhambi, sob o regime seletista, os seguintes cargos de provimento efetivo, a serem preenchidos obrigatoriamente mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Sexto, monitor, 20 vagas. Plenário Guilherme Terni, 17 de julho de 2026. Comissão de Justiça e Redação: Daniela Aparecida Viesel, Ivan Franco Monteiro, Marcelo Marcelo Canatome e Daniel Zacarias Zago. Emenda supressiva número 01/2026, de 20 de julho de 2026. Ao projeto de lei complementar número 06, de 17 de junho de 2026, de autoria do Executivo, que altera a quantidade de vagas de empregos públicos do quadro de pessoal do município de Inhambi e da outras providências. Artigo 1º. Suprima-se a linha referente ao emprego público de fiscal de defesa do consumidor, constante na tabela do artigo 1º do projeto de lei complementar número 06/2026. Plenário Guilherme Terni, 20 de julho de 2026. Comissão de Justiça e Redação: Daniela Aparecida Tesouro Viesel, Ivan Franco Monteiro, Marcelo Massaú Canatome e Daniel Zacarias Zago. Justificativa. A presente emenda tem como objetivo acatar a solicitação formal do chefe do Poder Executivo, expressa no ofício número 311/2026, que requer a retirada da proposta de aumento de vagas para o cargo de fiscal de defesa do consumidor. A supressão visa adequar o projeto de lei
a decisão administrativa de não prosseguir, neste momento, com a ampliação do referido cargo, concentrado os esforços e recursos nos demais cargos previstos. Na proposição, a medida atende aos princípios da conveniência e oportunidade que regem a administração pública. Plenário Guilherme Terni, 20 de julho de 2026. Comissão de Justiça e Redação: Daniela Aparecida Tesoto Viesel, Ivan Franco Monteiro, Marcelo Marcelo Canatome e Daniel Zacarias Zago. Emenda supressiva número 01/2026, de 17 de julho de 2026. Ao projeto de lei complementar número 07, de 26 de junho de 2026, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo e de funções gratificadas no quadro de pessoal do município de Embi, extingue cargos em comissão correlatas e dá outras providências. Artigo 1º. Fica suprimido o capítulo 2º das funções gratificadas que compreende os artigos 4 e 5 do projeto de lei complementar número 07/2026, remunerando-se os capítulos e artigos subsequentes. Plenário Guilherme Terni, 17 de julho de 2026. Comissão de Justiça e Redação: Daniela Aparecida Tesoto Viesel, Ivan Franco Monteiro, Marcelo Marcelo Canatome e Daniel Zacarias Zago. Justificativa: esta emenda supressiva atende à solicitação de retirada parcial do projeto formalizado pelo projeto municipal por meio do ofício número 307/2026. A supressão do capítulo que cria as funções gratificadas de coordenador pedagógico e vice-diretor reflete uma reavaliação estratégica por parte da própria administração pública, a autora da proposição, sendo o acolhimento da vontade do proponente uma medida de boa técnica e harmonia legislativa. Plenário Guilherme Terni, 17 de julho de 2026. Comissão de Justiça e Redação: Daniela Aparecida Tesoto Viesel, Ivan Franco Monteiro, Marcelo Marcelo Canatome e Daniel Zacarias Zago. Encerramos a matéria do Executivo, presidente. A palavra está livre. A palavra está livre para o vereador Tiago Antônio Ataíde Beca. Boa noite à mesa, nós vereadores, as pessoas que nos acompanham presencialmente pelas redes sociais. Primeiro eu quero falar sobre algumas matérias que foram baseadas em ensino de pedido da população, né? Que foi uma indicação que eu já tinha comentado na última sessão, que é sobre essa rua aqui que chega até onde é o barracão lá da Rafaela, onde faz os eventos lá. Eles reclamam sobre animais, são atropelados, cachorros, gado, né, que às vezes sai. E eles falam sobre que a velocidade é muito alta eles fazem naquele trajeto, né? Então só tem uma lombada de um lado, né? E o resto é um retão. Então eles pedem para ver se coloca algum redutor de velocidade, alguma forma lá para inibir esse acontecimento lá naquela região. E também falo sobre a indicação sobre a implantação de uma área de lazer aqui no conjunto habitacional a Imbicá, né, que é novo. Então as crianças ficam na rua, né? Então os pais vieram conversar, né, se não tinha algum jeito, se a prefeitura tem algum projeto. Então essa indicação é para ver se existe, né, da CDHU ou da própria prefeitura, né, um projeto que viabilize, né, o lazer naquela região, né? Tudo bem que tem uma quadra aqui embaixo, mas também está deteriorada, né, que precisa reformar a quadra aqui que temos perto, né, com uma quadra de areia. E concede uma parte? Sim. Eu, sem querer, participei de uma reunião semana passada com a CDHU, o Executivo e algumas pessoas, os moradores desse bairro. E aí foi dito a respeito disso, que eles queriam uma área de lazer, alguma coisa nesse sentido. Aí o Executivo se propôs lá com a CDHU em futuramente fazer ou um parquinho, ou uma pracinha, ou até mesmo uma academia ao ar livre. Então ele já está ciente e se propôs futuramente a fazer. Obrigada, vereador. Obrigada.
É que, como conversaram, a gente fez essa indicação pensando já nessa necessidade, né? E já aproveitando para falar sobre essas quadras paradas aqui, né? Que precisa arrumar, que perto da casa do Ivan, do vereador Ivan, tem uma quadra ali que precisa reformá-la, né? Que a gente estava conversando hoje. Tem uma quadra de areia que a gente já brigou com isso aí também. Em outras gestões, o Ivan já falou também sobre essa quadra aqui. O parquinho também. Então, ver para arrumar, então, né? Até poder fazer essa parte de lazer nesse conjunto habitacional, né? Arrumar o que já tem aqui perto, que eles cobram muito. Também fiz 2 requerimentos, né? Um sobre assistente social, o plano de assistente social, para a gente ver como que está vindo os recursos, quando vem, para onde está vindo, qual é o trabalho que está sendo feito e realizado, né? Antigamente tinha vários trabalhos, cobraram sobre a gincana de férias, que tinha os monitores que faziam, vinha um dinheiro estadual que eles utilizavam para isso, né? Quais são as oficinas oferecidas, como está sendo investido esse dinheiro que vem federal, estadual. Então é uma forma de a gente ver, né, como está sendo feito. E o outro requerimento é sobre uma informação que nós, todos os vereadores, queremos saber, né? Sobre esse projeto que está aqui, estamos em tramitação aqui, né? O projeto 17, que fala sobre o manejo dessas taxas, né? Que o Executivo mandou aqui para nós apreciarmos. E a gente tem que ver, né, certinho, porque vem no Bolsa Cidadão. Então a gente tem que saber como que funciona, qual o cálculo feito. Quando eu conversei, ainda falou sobre a Lei Complementar 256 que a gente votou aqui, né? Então, não é nem sobre o projeto, o valor que está aqui, mas como que eles foram feitos esse cálculo dessa primeira Lei 256 aqui. Então, acho que tem que ver o custo, né, o cálculo, a gente está pedindo os critérios, se eles vão fazer algum critério de uma casa menor, da casa maior, do terreno, então tem que ver como que eles vão trabalhar isso. Então, para iniciar já essa tratativa com o Executivo, eu me propus a fazer esse requerimento aqui para ver como que eles fizeram esse manejo, né, as informações necessárias para a gente poder deliberar, né, com responsabilidade, né, porque a gente está mexendo com o bolso também da nossa população, né, então a gente precisa saber como foi feito isso, como que vai ser na prática, se vai entrar no PTU, onde que eles viram essa taxa. A gente já viu taxas menores, né, de cidades maiores, então a gente tem que entender um pouquinho melhor para deliberar esse projeto, porque a gente fica falando, está parado o projeto lá, mas a gente tem que ter um entendimento, né? A gente já viu esse entendimento, tem uma parte que a gente acredita que tem que retirar, então a gente tem que ter essa conversa com o Executivo, mas para iniciar essa tratativa a gente quer essa resposta para a gente começar a analisar esse projeto direito, para não ser, de qualquer maneira, para prejudicar até a população. Por hoje é só, presidente, muito obrigado, boa noite a todos. A palavra se livre para a vereadora Alfaia de Lima Nascimento Pecorari. Boa noite, presidente, aos colegas, a todos que estão aqui presentes assistindo e nas redes sociais. Hoje eu venho aqui manifestar a satisfação em ver a movimentação das pessoas que prestaram o concurso e sendo chamado ao departamento de RH para serem convocados. Isso, a gente percebe tamanha alegria, né? São famílias sendo asseguradas, e isso dá uma motivação também para o poder público, porque quando você se contrata, nós vemos um trabalho a longo prazo, né? São efetivos que darão continuidade aos serviços, deixarão de haver essas trocas, né? E a gente é muito satisfatório perceber que nós teremos esses colegas, afinal eu sou funcionária pública também, teremos esses colegas, e desejar que eles consigam atender bem a nossa comunidade, executar bem o serviço dentro do serviço público, independente de qual seja o setor e atividade que ele vá assumir.
né? Os nossos munícipes, todos merecem ser tratados bem. Então, eu deixo aqui meus parabéns àqueles que foram chamados, né, pelo concurso público, e é uma satisfação. Há muito tempo a gente não via essa movimentação de tantos cargos. A gente percebe até que na Câmara, né, os cargos sendo abertos, novos cargos. Enfim, a gente percebe a população feliz. Então, eu deixo aqui a minha imensa satisfação e parabenizo a todos que estão sendo convocados. Por hoje é só. A palavra se livre para o vereador Daniel Zacarias Zago. Dispenso. A palavra se livre para a vereadora Daniela Aparecida Tesouro Viezel. Boa noite a todos, os colegas, a todos os presentes, a todos que nos assistem pelas redes sociais. Não é para apagar a luz, Douglas. Quero começar parabenizando o Executivo e o Departamento de Esportes pela realização do torneio de futebol que ocorreu na semana passada no distrito de Piramboia. Parabenizar também os atletas que participaram e toda a comunidade que prestigiou o evento. Eu acho extremamente importante esse tipo de evento, né, com relação ao esporte no nosso município, que além de beneficiar as pessoas que praticam, né, os jovens, também é um movimento a mais para a nossa comunidade, né, para poder participar, para ter uma distração, um entretenimento saudável, né? Então o esporte é um poderoso meio de inclusão social. Então, quero parabenizar e também acho que essa semana, não sei se vai ter em Anhembi ou não, você sabe, Thiago? Mas, né, que se pudesse ter em Anhembi, seria muito bom também, assim como teve em Piramboia. Eu quero falar sobre a minha indicação 127 de 2026. Eu fui procurada por munícipes para indicar ao Executivo a recuperação da pavimentação asfáltica da Rua Ideval Claro. Não é a primeira vez que a gente faz essa indicação. Eu já fiz essa indicação em 2025, a indicação número 59. Eu acho que teve mais vereadores aqui que fizeram a mesma indicação no ano passado, ou esse ano também. Então, é um problema que está sendo, né, reiterado aqui. Já várias indicações falando sobre a mesma rua, que está cada dia pior e nada vem sendo feito. Aí eu até fiz uma indicação na época, eu lembro, a respeito daqueles terrenos que ficam ali da Ideval Claro, que é próximo ali ao mercado garagem lá em cima. É tudo um breu ali. Se você passar naquelas ruas à noite, não dá para enxergar nada. Daí eles falaram que comunicaram aos donos do loteamento lá dos lotes, que é deles, né? Acho que até o FAIA fez também alguma indicação a respeito disso, que é responsabilidade dos donos ali providenciar a iluminação. Então, que eles possam cobrar isso, porque é extremamente importante para os munícipes que trafegam naquela área no período noturno, né? Para trazer mais segurança. A indicação 129 de 2026, eu visitei a ESF aqui em cima, Zumira, e eu pude conversar com funcionários lá, né, e constatar algumas necessidades do local. Até na semana passada eu estava na prefeitura, numa reunião do SEBRAE, e acabei encontrando lá a diretora do Departamento de Saúde. Tive a oportunidade de mencionar por cima que eu estive lá e algumas reivindicações feitas nesse sentido, né? Passei para ela, mas aí eu disse que sentaria com mais tempo para discutir cada necessidade do ESF Zumira, que lá está precisando realizar alguns reparos, manutenções, adquirir alguns equipamentos, alguns insumos mais profissionais, principalmente agentes comunitários de saúde, que está tendo a necessidade, veículo para esses agentes poderem ir para as ruas, para visitar os doentes, para os sítios, né, para poder cuidar melhor da nossa população, porque eu acho que ali é onde começa tudo, é a base. Se os postos funcionarem, se os agentes comunitários de saúde funcionarem, vai evitar a proliferação de doenças, né, do nosso município. Então, acho que tem que ser estruturado os ESFs, tem que ser realmente
dado o devido valor a eles. Também tem a questão de ar-condicionado, que eles pediram, dedetização do ambiente, né? Porque é um ambiente que tem que estar sempre muito bem limpo, sem nenhuma praga, sem nada. Também portas de banheiro lá feminino que não tem portas. Então, assim, são coisas que dá para fazer, que dá para melhorar. Monitor, que na caso da vacina, que eles dão a vacina, tem que lançar. Eles têm a CPU, tem tudo, mas não tem o próprio monitor lá. Então, tem que ficar emprestando de médico que vai lá o computador para poder utilizar. Então, acho que são coisas que não são caras, não são absurdas para serem vistas, né, colocadas lá, que vai melhorar o funcionamento do local. Quero falar também sobre o requerimento 48 de 2026. Como a gente vê aqui, né, desde o ano passado e esse ano, a gente tem inúmeras contratações. Eu acho que até a maioria, acho que 90% das contratações da prefeitura são por dispensa. Não é feito por pregão ou por qualquer outro meio de licitação. É tudo dispensa, colocando como justificativa o caráter emergencial da situação. Só que é impossível que no segundo ano de mandato do prefeito ainda tenha caráter emergencial nas contratações. Eu acho que, então, eu fiz esse requerimento para entender melhor essa situação, para ver realmente quais as justificativas que estão sendo utilizadas até o momento para fazer essas dispensas. Eu acho que poderiam ser feitos outros meios licitatórios, utilizados outras formas de licitação, né? Não só a dispensa, que eu acho que isso é muito menos por justificativa de emergência, né? Eu acho que já passou desse ponto. Então, eu quero entender melhor essa situação, quero ver realmente os documentos para a gente poder saber o que está acontecendo lá dentro. E, para não falar que eu só pego no pé, né, quero agradecer ao Executivo também, na pessoa da Francis, que ela é responsável pelo SEBRAE do nosso município. Eu dei uma sugestão na reunião passada a respeito do SEBRAE, que a gente até viu isso onde nós fomos no Conexidades. A gente conversou lá com o SEBRAE e eles deram a ideia lá sobre o turismo, o SEBRAE intervir no nosso turismo. Por quê? Porque a gente fala que o turismo de Anhembi é legal, a gente tem potencial turístico e tudo mais, mas nada acontece, nada sai do papel, nada vai para frente. A gente só tem potencial, mas nada é feito. Então, eu dei uma sugestão. Eu falei, por que a gente, então, o SEBRAE está aqui nos ajudando em tantas coisas, né? E é um órgão muito competente, então por que ele não une com a prefeitura e nos dá o norte, como foi nos orientado lá no Conexidades, dá o norte de onde, o passo a passo que a gente tem que fazer para desenvolver o turismo no nosso município. Então, a gente vai ter uma reunião amanhã com o SEBRAE a respeito disso. Convido a todos que quiserem participar, para a gente poder falar que hoje mesmo nós vamos aprovar o Plano Municipal do Turismo aqui, que já foi discutido no ano passado, que teve a apresentação do Plano do Turismo aqui. Então, que na reunião a gente possa agregar, né, o Plano do Turismo junto com o SEBRAE, para a gente desenvolver, para tirar tudo isso do papel e começar a colocar em prática, para realmente desenvolver esse turismo no nosso município. Já que a gente tem o MIT, né, aqui no município, então que a gente possa dar valor a isso, que a gente possa melhorar isso, né, conseguir cada vez mais recursos em relação ao MIT, fazer valer realmente. E, consequentemente, desenvolver nessa parte, nessa área, o turismo no nosso município, beneficiando os cidadãos, beneficiando os comerciantes, beneficiando a todos que aqui estão. Então, reunião amanhã às 14h30 na Prefeitura. Quem quiser participar está convidado. Também quero agradecer ao Executivo por responder à minha indicação 101 de 2026, sobre a aquisição de EPIs para os brigadistas da nossa Brigada de Incêndio. Eu fiz essa indicação porque me disseram que estava faltando os EPIs, que são importantes para uso deles, né, quando eles vão enfrentar o fogo. Então, já responderam que está sendo feita a licitação, que eles estão adquirindo todos esses EPIs, né, como se diz, antes tarde do que nunca. Então, muito obrigada por atender essa indicação. E também obrigada por responder o meu requerimento 43 de 2026. Parece que agora, depois daquele susto, né, da denúncia aqui do prefeito sobre uma das coisas do atraso de requerimento, está funcionando. Agora estão respondendo dentro do prazo os requerimentos, né? Não estão mais atrasando. Precisou dar um susto para poder funcionar, né? Então, que bom. E eles responderam em relação às emendas parlamentares que todos nós, vereadores, recebemos. Aí pude ver que foram várias emendas. Praticamente todos os vereadores receberam emendas de deputados, né? Não foi só uma única pessoa, foram todos os vereadores. E essas emendas elas estão sendo executadas. Então, para comprovar até que realmente todos estão trabalhando em benefício do nosso município, não apenas uma única pessoa. Que bom, né, gente? Que todo mundo está trabalhando. Mas é isso. Muito obrigada e boa noite. A palavra se livre para o vereador Douglas de Oliveira Fernandes Jorge. Boa noite a todos presentes aqui na Câmara.
Queria dar aí boa noite também a todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje eu vou ser breve aqui, só vou comentar da minha indicação, a 132/2026. Não sei se o Ângelo tem as fotos aí. Que os moradores aí dessa rua, essas casas, até vieram me procurar e me passaram os relatos aí que de uma mulher idosa caiu na calçada lá, que quanto tempo faz que não tem uma atenção, não tem um reparo, não arruma. Então é essa indicação que eu venho pedir aqui para que o executivo dê uma atenção lá para as pessoas, para esses moradores dessa rua que está precisando, que está precária a situação aí, ó. Então, hoje eu vou falar só dessa indicação, espero que seja atendido aí. Né, que eu possa vir aqui também agradecer ao executivo pelo atendimento da minha indicação, como fez a nobre vereadora Dani aí. Por hoje é só, presidente. Boa noite. A palavra está livre para o vereador Ivan Franco Monteiro. Boa noite, dispenso, presidente. A palavra está livre para o vereador Marcelo Massaúde Canatomi. Boa noite a todos, boa noite aos novos vereadores, o público presente, quem acompanha nós pelas redes sociais. A indicação 125, que é a troca da porta do velório lá de Piramboia. Então, teve um acontecimento na quinta-feira, e uma pessoa só, o que foi passado para mim, não consegue abrir aquela porta ali, não é de hoje. Então, pedi para o executivo que faça a troca da porta ou conserte ela. Eu vou estar dando uma olhada dela certinho, mas eu estava conversando com a pessoa que abriu lá. Uma pessoa só não consegue abrir a porta. Eu não conversei com uma nem com duas. Foi bastante pessoas que estavam comentando. E só agora foi passado para a gente. Tá bom? A indicação 126 é iluminação também. Se for ver pela foto aí lá no campo lá, ela começa lá atrás, lá na frente da Casa do Sidão. Quem é de Piramboia ali conhece. Então ela vai mais ou menos ali uns 500, 600 metros sem luz nenhum dos dois lados. Então, pedi também, eu não sei se é a Electro, se é a prefeitura, porque ali não tem poste, não tem nada da energia pública. Tanto quanto na sessão anterior também eu pedi na rua de cima ali também, que também não tem lâmpada nenhuma. Então, eu pedi para o pessoal dar uma prioridade nisso daí. A indicação 128 também é descendo a rua que vai ali, a rodovia Rui Ferreira ali, que desce de Embi ali, passa pela Mandioca ali, no Eucalipto ali. Quem pediu para mim foi até um motorista de ônibus que passa ali todos os dias. Ele falou o quê? Que quando ele vem da sentido Embi para Piramboia, ele olha lá de cima, ele já vê lá do outro lado. Se não vier nenhum carro, alguma coisa, ele vem no meio da pista. E aí ele anda um pouco mais. Porque se ele andar no lugar certo mesmo ali do lado dele, e tiver meio rápido, ele dá um balanço, vamos usar aquele balanço lá e depois não segura mais. Então que faça o acostamento, não precisa ser no geral, em toda a rodovia ali, que é até extensa ali. Eu também não sei porque quando foi feita o pessoal já até não pensou nesse ponto aí, porque ali não tem como correr não, se tiver vindo um de cima, um de baixo, ali não tem pra onde correr. Então só pedir o pessoal, engenheiro aí da prefeitura aí, pra estar dando uma olhada nesse local aí, pra estar dando uma melhorada nesse sentido aí. E outra coisa também, reclamação agora, é sobre a farmácia de Piramboia. O que acontece? Até semana passada tinha a pessoa que até então não era concursada, era auxiliar de farmácia, e agora pegou concursada. Então agora o rapaz está lá, é concursado, e pelo concurso é 30 horas semanais. Então ele trabalha todo dia, fica 2 horas sem farmácia ali no posto de saúde. Então o que adianta? Se o posto fica aberto até 4 horas, a pessoa vai lá, passa pelo médico. Aí o médico passa algum remédio, onde ele vai pegar remédio? Primeiro que Piramboia também não tem farmácia. Segundo que muita gente ali também não tem carro para vir até Embi, outro lugar para estar comprando o remédio. Então pedi para o pessoal do executivo para estar analisando bem isso aí como faz, para que tenha uma pessoa depois das 2 horas ali na farmácia para estar entregando o remédio.
Tem pessoas que saem de serviço 2 horas, 2h30, chega ali já em cima para pegar remédio também. Então, é mais uma coisinha pro pessoal do executivo tá vendo o que vai fazer aí pela população. Outra coisa também, semana retrasada teve um torneio para as crianças lá em Piramboia. Um negócio bem legal, as crianças não é tão emocionante assim, igual o pessoal mais grande, né? Maior, que seria... Levei o meu filho até nisso, ele foi lá só para assistir, acabou entrando na brincadeira e gostou. Tá pedindo para comprar chuteira, meião agora. Mas foi gostoso ver as crianças brincar ali, os pais indo, bastante gente, acompanhando. E agora, essa semana agora foi o torneio mesmo do pessoal, dos adultos. Segunda a sexta ali, todo dia lotando o ginásio, né? Tendo uma movimentaçãozinha ali para Piramboia que não tem. Então tá agradecendo ali a Gisele, o Tarcísio ali, né? Todos envolvidos que fez acontecer isso daí. E que tenha mais, essa semana também vai ter outra dos jovens agora. Então que tenha mais dessas coisas assim lá em Piramboia. Então, agradecendo o nome da Gisele aí que tava ali, o Tarcísio ali, todo o pessoal que, de um jeito ou de outro, tava ajudando ali, fritando um pastel, fazendo isso, lavando a quadra. Então, estava muito bom, deu um movimentinho até bom ali em Piramboia. Outra coisa também é agradecer os eletricistas, o Zé Roque, o Robertão, e o Matheus, estava trabalhando no final de semana retrasado. Então, aquela pracinha lá de frente à igreja católica lá, que estava desde o ano passado lá, que estava com problema, e eles conseguiram resolver lá. Então, agradecer eles, agora ficou até mais fácil para a gente estar... falando sobre lâmpada, agora não precisa a gente estar passando para um, passando para outro. Se tiver alguma demanda, já passa direto para ele, passa para o chefe da garagem, ele passa direto. Então, se você for ver bem hoje, tem poucas lâmpadas apagadas lá em Piramboia. Lá. Então, tá agradecendo eles aí, o executivo, por essa ação aí, que ficou bem melhor do que antigamente. Que tinha que pedir para um, aí depois eu ia pedir lá, vinha pedir aqui em Embi, para depois tá liberando esse serviço aí. Por hoje é só. Obrigado. A palavra se livre para o vereador Rogério Ângelo Winkler. Só quero parabenizar os envolvidos aí no campeonato aí em Piramboia. E falar aí o nosso campeonato, que tinha em janeiro, julho, será que aqui em Embi também não vai conseguir fazer? Porque parece que nesse mandato esqueceram do nosso ginásio de esporte. Mas tá bom. Podemos dar sequência, gente, direto? Vamos para a ordem do dia. Matéria do Executivo. Está em discussão o projeto de lei número 22/2026. Esse projeto de lei, ele dispõe sobre a proibição de queimadas urbanas. Estabelece obrigatoriedade de limpeza e manutenção de terrenos particulares. Institui a correspondente processo administrativo sancionador no âmbito do município de Anhembi, São Paulo, e dá outras providências. Está em votação o projeto de lei número 22/2026. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários, que se levante. Aprovado por 7 votos a 0. Está em discussão o projeto de lei número 23/2026. Esse projeto de lei, ele autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente para reforço de dotações orçamentárias e dá outras providências. Está em votação o projeto de lei número 23/2026. Aqueles que forem contrários, aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, os que foram contrários que se levantem. Aprovado por 7 votos a 0. Está em votação o pedido de urgência especial do projeto de lei número 25/2026. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, os que foram contrários que se levantem. Aprovado por 7 votos a 0. Está em discussão o projeto de lei número 25/2026. Esse projeto de lei, ele altera a lei municipal número 2459, de 14 de janeiro de 2026, que cria o programa de auxílio desemprego municipal, denominado Projeto Crescer, para autorizar a inclusão extraordinária e prioritária de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa,
de liberdade assistida, independentemente do limite quantitativo de vagas e da outras providências. Está em votação o projeto de lei número 25/2006. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se levante. Aprovado por 7 votos a 0. Está em discussão o projeto de lei complementar número 05/2006. Esse projeto de lei ele dispõe sobre a aprovação da revisão do Plano Diretor do Turismo do município de Anhembi, Estado de São Paulo. Estabelece suas diretrizes, objetivos e metas para o desenvolvimento turístico sustentável e da outras providências. Está em votação o projeto de lei complementar número 05/2026. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, se forem contrários que se levante. Aprovado por 7 votos a 0. Está em discussão a emenda supressiva número 01/2026 ao projeto de lei complementar número 06/2026. Está em discussão. Está em votação a emenda supressiva número 01/2026 ao projeto de lei complementar número 06/2026. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, se forem contrários que se levante. Aprovado por 7 votos a 0. Está em discussão o projeto de lei complementar número 06/2026 com a emenda supressiva número 01/2006 aprovada. Esse projeto de lei ele altera a quantidade de vagas de empregos públicos do quadro de pessoal do município de Anhembi e da outras providências. Está em votação o projeto de lei complementar número 06/2006 com a emenda supressiva número 01/2006 aprovada. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se levante. Aprovado por 7 votos a 0. Está em discussão a emenda supressiva número 01/2006 ao projeto de lei complementar número 07/2006. Está em discussão. Está em votação a emenda supressiva número 01/2006 ao projeto de lei complementar número 07/2026. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, os que foram contrários que se levante. Aprovado por 7 votos a 0. Está em discussão a emenda modificativa número 01/2026 ao projeto de lei complementar número 07/2006. Está em discussão. Está em votação a emenda modificativa número 01/2006 ao projeto de lei complementar número 07/2006. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, se for contrário que se levantem. Aprovado por 7 votos a 0. Está em discussão o projeto de lei complementar número 07/2006 com as emendas supressivas número 01/2006 e a emenda modificativa número 01/2006, ambas aprovadas. Esse projeto de lei ele dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivos e de funções gratificadas no quadro de pessoal do município de Anhembi, extingue cargos em comissão, correlatos e da outras providências. Está em votação o projeto de lei número 07/2006 com as emendas supressivas número 01/2006 e emenda modificativa número 01/2006, ambas aprovadas. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, os que foram contrários que se levante. Aprovado por 7 votos a 0. Está em discussão o projeto de lei complementar número 08/2026. Esse projeto de lei ele altera o artigo 2º da Lei 1219, de 9 de março de 1992, para alterar a carga horária de 20 horas semanais para 24 horas semanais. Está em votação o projeto de lei complementar número 08/2006. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, se forem contrários que se levantem. Aprovado por 7 votos a 0. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 3/8, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão.